Agora no Repórter MT eu bato um papo com o professor doutor Francisco Xavier, da Universidade Federal de Mato Grosso, que é coautor de um livro sobre futebol de várzea de São Gonçalo Beira Rio, junto com o deputado Allan Kardec. Essa paixão pelo futebol começou quando, professor? Para ir para a academia, vamos estudar cientificamente isso. Então, eu sou apaixonado pelo esporte, né, como praticante, como consumidor. Do ponto de vista acadêmico, eu me interessei pelo futebol em 2000, quando teve duas CPIs, uma CPI do Congresso e aquela famosa CPI da Nike para exatamente analisar as irregularidades no contrato da CBF com a Nike. E aí eu pensei exatamente, olha, eu vou fazer um mestrado em Sociologia do Futebol, Sociologia do Esporte. Inicialmente a ideia era pensar o preço do jogador de futebol, quais são os elementos que estão presentes em valorizar o passe e o salário do jogador de futebol. E quais são esses elementos, professor? Então, são diversos, não é? É difícil, eu mudei de tema porque é difícil você chegar a obter informações exatamente sobre isso. São vários, né? Títulos, né, do jogador, desempenho, mas tem uma dimensão simbólica, né, uma dimensão do marketing também muito grande. E aí, chegando lá, eu meio que mudei de tema, não na temática geral, eu fui trabalhar a formação do jogador de futebol, ou seja, o futebol como profissão. Tá? Eu estudei as escolinhas de futebol do Esporte Clube Internacional, peguei as categorias júnior, juvenil e profissional, fiz entrevistas, observações e, na verdade, produziu esse livro aqui que é sobre a formação do jogador de futebol. Quais são as motivações, as ambições do jogador. Pesquisei durante 2 anos no Esporte Clube Internacional. O futebol continua sendo um sonho para os meninos e para os pais? Continua. Quando eu estava fazendo a pesquisa, eu lembro que eu ia observar os treinos e chegava mulheres de deputado levando o seu filho para treinar nas escolinhas do Inter e também do Grêmio. Então é um sonho, é um projeto de vida, né? Porque teoricamente é uma forma, um canal mais fácil de ascensão social. Fácil do ponto de vista que não, na verdade não é mais fácil, né? Mas pelo menos não precisa 12, 13 anos de estudos, não é? É uma outra via de ascensão social, tanto quanto a música e as artes, mas não é fácil. A peneira para se tornar um jogador de futebol profissional é muito difícil. Tem um antropólogo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Arley Damo, que ele fez um estudo quantitativo e analisou e constatou que é muito mais difícil você se tornar jogador de futebol do Grêmio e do Internacional, profissional, do que passar no vestibular da URGS para medicina. Então a peneira é muito forte. A peneira é muito... Existe aqueles meninos que já são talentosos, que são bons de bola e não precisa passar por uma escolinha? Ou a escolinha consegue transformar aquele que é ruim de bola num Pelé da vida? Deve ser um tema muito apaixonante. E falar com essas crianças, acompanhar as escolinhas, saber como acontece toda essa metodologia. É possível transformar um ruim de bola num Pelé? Então, essa pergunta é uma pergunta importantíssima, né, que a gente debate muito no âmbito da sociologia do esporte. Porque ela vai de encontro ou contra a teoria do dom, né? Porque existe uma teoria segundo a qual o jogador de futebol no Brasil já nasce com o dom e não precisa treinar, né? Na verdade é um mito, não é? Então, hoje em dia, para se tornar um jogador de futebol profissional é necessário passar pela escolinha. Por quê? Por exemplo, o único jogador hoje em atividade, talvez um dos únicos, mas que tem visibilidade, que não passou por escolinha, é o Leandro Damião, que veio das peladas, né, do interior de São Paulo e do Paraná. Ele se formou mesmo na linha. Foi, mas assim, ele é um analfabeto futebolístico. Se você perceber, por mais que ele faça gols, ele tem muita dificuldade de dominar as bolas. Então, as escolinhas, como os jogadores que se tornam profissionais, eles chegam mais ou menos na faixa dos 7, 8, 9 anos, eles vão sendo lapidados, né, treinados e aprendem de fato, incorporam a disciplina, né, que é importante, e algumas técnicas, né, que são inerentes e fundamentais para a profissão de jogador de futebol. Por exemplo, se a gente pensar o caso do Dunga, né, o Dunga ele não tem tantas habilidades, mas de fato a disciplina, o treinamento, faz com que ele se torne um jogador, uma estrela do futebol mundial, de certa forma. Então, o treinamento, a escolinha é fundamental. A escolinha impactou, então, na maneira como acontecem os jogos nos estádios, nos campos e vice-versa? Sim, muito. Ela impactou no estilo brasileiro de jogar futebol. Ela mudou dos anos 80 para cá, porque não é mais a várzea que produz os jogadores, na verdade, são as escolinhas, né? Que se criou toda uma indústria de escolinha, até os clubes internacionais têm escolinhas aqui no Brasil para garimpar
os nossos talentos. Mas, por exemplo, até mesmo jogadores altamente talentosos, como o Zico podemos dizer que é o primeiro jogador de laboratório no Brasil. Ele, quando chegou no Flamengo, ele era franzino, ele teve que tomar remédios e esse autotreinamento, né? Por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, o próprio Pelé, né? O Neymar é um exemplo desse treinamento, desse disciplinamento que as escolas fazem. Então, não basta só ter talento, né? Tem que ser treinado, disciplinado e incorporar as disciplinas ou as técnicas e as táticas para se tornar um bom jogador de futebol. Professor, como consumidor, né? O senhor disse também que como consumidor é apaixonado por futebol. Qual o futebol mais bonito de se ver? O que a gente faz hoje ou daqueles tempos de Pelé? Então, os tempos a gente tem A gente vive muito na nostalgia, isso, porque hoje somos diferentes também. E hoje tem aquelas câmeras que mostram o lance com todo um movimento diferente da época, porque hoje a gente consegue ver coisas que a gente não via antigamente. Isso, é verdade. Então, se você for assistir ao final da Copa de 70 e vai ficar, você não acredita os erros do próprio Pelé, não é? Alguns chutes que a gente acreditava que ele não faria isso. Mas é o seguinte, de uma forma geral, o futebol hoje ele está mais tático, né? Está voltado para a parte defensiva, para a competitividade, para vencer, porque vencer significa mais recursos, não é? Investimentos. De uma forma geral, do ponto de vista estético... Não é só esporte, é muito dinheiro envolvido. É muito dinheiro. Eu acredito que o futebol dos anos 70 e dos anos 80 é o futebol mais bonito, né, de se ver. Eu não sou um entusiasta do futebol arte, vamos dizer assim. Eu gosto de ver o futebol disputado, tático, e não é à toa que eu sou também torcedor do Internacional, que é o futebol força. Olha, deixa bem claro. De aplicação. Ele veste uma camisa. Sou São Paulina, professor. São Paulina? Então, o grande rival do Internacional. Já disputamos final de Libertadores, né? Mas assim, o futebol de hoje ele tem uma outra estética, né? Um outro momento. É bom a gente sempre fazer essa relação. Eu diria que a partir dos anos 70 que a indústria cultural incorpora o futebol como um produto do entretenimento e também se modifica da mesma forma que a música, né? As artes se modificam também com o processo de comercialização. Mas assim, é importante analisar em cada contexto que tem uma estética particular. Mas não resta dúvida que a seleção de 82, de 86 e, por exemplo, a seleção de 70 é o ápice, não é? É o coroamento do futebol arte no Brasil. Professor, tem uma pesquisa que fala que apontou um possível declínio do interesse do brasileiro pelo futebol. Isso aí faz parte também do seu interesse de campo de pesquisa? O senhor já consegue perceber isso, se realmente aconteceu? Tem algum reflexo da Copa que tivemos do 7-1? Então, tem. Na verdade, existe uma tese, né, já defendida, além desses dados, dessa pesquisa, que foi uma pesquisa aplicada em 2010 e agora repetida em 2018, né, pela Folha de São Paulo, com mais de 2.100 entrevistas, uma pesquisa que abrange o território nacional, que eu acho que é importante, né, do ponto de vista quantitativo. Tem uma tese que é defendida por alguns sociólogos, por exemplo, o Ronaldo Elau, professor da UERJ, né, que estuda o futebol. Ele, juntamente com o Edson Gastaldo, eles vão defender a tese do declínio da pátria de chuteira, de que a população brasileira não se identifica cada vez menos com a seleção brasileira, ou chora cada vez menos, tá? Chora cada vez quando a gente perde as Copas, vamos dizer assim, né? E, de certa forma, esse declínio dessa relação muito estreita entre futebol e identidade nacional, ou seja, seleção brasileira e identidade nacional, isso parece visível, né? A gente relativiza agora as derrotas nas últimas Copas, a gente chorava em 82, 86, etc. Mas, assim, o interesse, de certa forma, eu estou começando a observar. Tem um aluno meu que vai fazer uma tese de doutorado exatamente sobre isso, né? A gente vai tentar verificar, fazer entrevistas em diferentes regiões do país, talvez grupo focal, né? Ou questionário, para verificar se há de fato esse desinteresse pelo futebol. Por que é importante? Eu acho que há, é uma constatação, um desinteresse em relação à seleção brasileira. Por exemplo, a gente só se apaixona novamente em época de Copa do Mundo, tá? Copa do Mundo nós somos apaixonados, mas pela seleção, durante esses 4 anos a gente não dá muita bola para ela. Fica meio distante. Isso. Mas assim, eu acho que há um desinteresse, na verdade, para a gente pensar se há um desinteresse ou não sobre futebol, a gente tem que pensar que existem vários futebols, né? Por exemplo, eu fui ver a final do Peladão, né? Era não sei quantas mil pessoas tinha, mas muito mais do que nos jogos
do futebol profissional. Então tinha muita gente e era gente de fato dos bairros, né? Representativo daquele futebol de várzea, vamos dizer assim, ou do futebol amador, que continuam gostando do futebol. Mas assim, eu acho que esse declínio também, ele decorre exatamente dessa oferta, né, exagerada de futebol. Você tem o futebol na TV na segunda-feira, na quarta, na quinta. No domingo. Então é muito futebol para a gente consumir. E também a sociedade brasileira, ela se tornou mais complexa, né? Ela se modernizou e ela também está mais exigente do ponto de vista da oferta de bens simbólicos para consumir. Tem o cinema, não é? Tem outras modalidades esportivas. Eu diria que hoje até o futebol americano, né, em Mato Grosso? Futebol americano, rugby, tem outras ofertas esportivas também e de outras formas de você ter lazer, na verdade, né? E aí o futebol, me parece, ainda não perdeu, mas ele tende a ter outros competidores sobre a atenção do brasileiro em relação à sua identidade e o seu lazer. É sempre para falar que o brasileiro está perdendo, né? Eu acho que é um processo e a gente tende a analisar. Temos que ganhar a Copa, então, para recuperar essa paixão. É certeza. Uma Copa do Mundo está precisando, né, já, para poder recuperar a ideia de pátria de chuteira, né? Professor, o título do livro, quando que será lançado e como surgiu essa ideia de pesquisar esse futebol de várzea na comunidade de São Gonçalo? Então, o título do livro, que nós vamos lançar no sábado, às 19 horas, né, na Casa Barão Melgaço, é o futebol de várzea na comunidade de São Gonçalo Beira-Rio. É o resultado de uma dissertação de mestrado, de uma pesquisa que durou 2 anos, né, entre 2013, 2012, 2013, que a gente defendeu em 2014. Pesquisa que envolveu entrevistas, documentários, história de vida. Uma pesquisa que, na verdade, está amparada do ponto de vista da sociologia do esporte, da antropologia, também dos estudos culturais, de uma forma geral. A ideia de transformar a dissertação em livro é exatamente para tornar, para a gente não cair no que a academia geralmente cai, que você faz as dissertações e engaveta, né? Não divulga. Então, a gente está divulgando em forma de livro. Tem uma função social também, né? De levar informação, de reflexão, Isso. De resgate de história, de inclusive memória. Devolver essa memória ou esse produto para a própria comunidade e para a sociedade de Mato Grosso de uma forma geral, né? De Cuiabá. Então, eu acho que o livro cumpre uma função importante na disseminação do conhecimento, além, obviamente, de a gente dividir ela, alguns aspectos, propriamente, talvez em artigos, em revistas, periódicos, posteriormente. Mas o livro é importante como instrumento de divulgação do conhecimento. E aí a gente sentou, eu, o professor Alain, dada a importância desse tema, né? Porque é o futebol de várzea que surge, de fato, quando o futebol no Brasil chega, ele começa a se jogar na base, né? A sua história começa na base. Lá, né? Nas peladas. Depois é que ele se torna profissional nos anos 30, né? Particularmente no 1933. O período analisado no livro é o que? Anos 80, 90? Então, como o livro é sobre o futebol de várzea como um aspecto da mediação, dramatização das relações sociais na comunidade, além de... Tem 2 equipes ali na São Gonçalo Beira-Rio. Tem o São Gonçalo Beira-Rio, né, que é a equipe tradicional da comunidade, e tem o Milionários, que foi criado com uma dissidência do São Gonçalo, né? Não existem mais esses 2 times hoje. Estão surgindo novos times, não é? A ideia é que, como a gente está falando de declínio, né, que as pessoas se interessem por montar novas equipes de futebol de várzea, né, porque é um espaço importante de lazer e também de expressão da cultura de uma forma geral, de sociabilidade. O futebol tem o poder, na perspectiva da sociologia, de expressar, né, as relações sociais, de fazer com que a gente entenda uma sociedade a partir do futebol. Então, o foco, na verdade, é os anos 80 e 90, por quê? Porque é o auge, né? É o auge do futebol de várzea naquela comunidade de São Gonçalo Beira-Rio. E, professor, eram disputas acirradas, assim, torcidas quentes? A gente teve recente o caso da briga, né, que houve lá na Arena, foi muito preocupante. Isso. Então, houve a briga aqui, né, na Arena, que na verdade eram 2 comunidades também. 2 comunidades. Né? Isso. E houve, a gente pensar em termos globais, a briga lá na Argentina, né, que levou Libertadores para a Espanha, né. Então, eram acirradas, assim, as disputas, ou seja, como o futebol de várzea ele era jogado, né, até metade dos anos 90, basicamente por pessoas das famílias ou das comunidades que querem, de fato, que são apaixonadas ou viciadas em praticar o esporte, eles jogavam por amor, né, para competir, não é? E que representava as linhagens ou as famílias. As famílias. Vamos dizer assim. Então é importante que uma linhagem ou uma família vença a outra, né? Por mais que muitas vezes um time tenha, uma família pertença ou vista
a camisa de mais de um clube. Mas era acirrada, tinha torcidas e envolvia toda a comunidade. É aquilo que na antropologia ou na sociologia a gente chama de fato social total, né? Tem uma dimensão econômica, né? Tem uma dimensão política, né? Tem a dimensão de fazer interação, sociabilidade, mas também ele tem a dimensão de gerar conflitos, né? O futebol ele é importante porque ele gera, congrega as pessoas, junta, forma grupo, mas ele gera também dissidências, né? Conflitos sociais. Uma representatividade da sociedade. Da própria sociedade. Ele tem esse poder, na verdade. O Roberto da Mata, que é um antropólogo brasileiro, ele disse que o futebol ele dramatiza a sociedade brasileira e ele nos deu uma aula de democracia no sentido de nos ensinar a perder, né? E ensinar a perder. Professor, para a gente finalizar, como ensinar a ganhar e como ensinar a perder para que a gente não tenha, né, assistir outros, porque é muito complicado estar diante de um ato de violência como aconteceu recentemente na Arena. Então, mas que essas experiências com o futebol sejam sempre pacíficas e que oportunizem a participação de todos. Como ensinar a perder, como ensinar a ganhar. O senhor que é um especialista em esporte ou não aceita ganhar porque ele então, é difícil você aceitar, né? Torcedor aí. Porque é uma questão de investimento emocional muito grande quando você vai torcer por um time ou assistir uma partida de futebol, você se envolve, né? Você xinga. Tem um sociólogo alemão chamado Norbert Elias que ele vai analisar o futebol. Ele vai criar a sociologia do futebol lá no final dos anos 70 na Inglaterra, quando surge o hooliganismo. Ele cria um laboratório de sociologia do futebol. Aí ele tem uma teoria do processo de civilização, que exatamente o processo de civilização é o estabelecimento de normas e regras. Ele diz, olha, o futebol era muito mais violento, ele está se tornando menos violento devido às normas e às regras. Então ele ensina, aos poucos ele vai ensinando a gente a perder ou a internalizar as regras. Por exemplo, o próprio VAR, não é? Esse monitoramento, as novas tecnologias vão ensinar também a gente a entender que não é importante, ou a gente tem que deixar de lado o jeitinho, né? Aquela coisa de ganhar a qualquer custo. Mas isso é um longo processo. Porque se o jogador do nosso time está dando um jeitinho, a gente, ok, mas se é do outro time, seu lado. Aí a gente é a favor da regra, né? De uma forma geral, o brasileiro tem uma aversão muito grande às regras, de certa forma, né? A gente aceitar, nós somos, em alguma medida, um pouco indisciplinados em respeitar a lei, não é? Por isso que o nosso jeitinho, essa malandragem. Mas o futebol vai ajudando aos poucos, só que nós somos ainda muito arrogantes do ponto de vista futebolístico. Quando a gente perde a Copa de 82, diz que foi um desastre, né? A Copa de 98, diz que foi vendida para a Nike, né? A mesma coisa dos 7-1, e a gente não aprendeu ainda a perder de certa forma. É uma arrogância nacional futebolística. Mas acho que a gente tem que... Quando que a gente vai aprender a perder? Quando o esporte no Brasil for voltar, na verdade nunca foi muito, né? A ser ensinado na escola, né? É aproximar a relação entre a educação e o esporte. Educação e esporte. Gente, o professor tem aqui uns livros, Sociologia do Futebol. São livros para quem gosta do futebol e quer aprender, ler, ampliar os conhecimentos sobre esse esporte. Esse aqui analisa as dimensões sociais e históricas. Isso. Quando a gente tem mais informação, a gente consegue perder ou ganhar de uma maneira mais otimizada, né, professor? Esse é o seu livro do torcedor. Esse livro é imparcial, professor? A minha dissertação do mestrado. Aí a gente, eu vou ter que ler para saber. E Família Joga Bola, Jovens Futebolistas na Várzea Paulistana. Interessante. Esse livro é de um antropólogo de São Paulo. Ele esteve aqui em setembro e ele veio analisar... Setembro em Cuiabá? Em Cuiabá. Ele veio para uma banca de mestrado, que tem um aluno meu, chamado César Hernandes, que ele fez exatamente uma dissertação do mestrado sobre o Peladão. Sobre os aspectos políticos e como é que se formam os times, a relação dos torcedores, o comércio nos arredores dos estádios. Então, o Henrique veio fazer parte da banca e trouxe esse livro para a gente. Professor Francisco Xavier, meu entrevistado de hoje.